Falando um pouco sobre unidades Hansfield. As unidades Hansfield são como aparecem para a gente as imagens de TC. Essas imagens vão ter uma variação aí em tons de preto, cinza ou branco. Esses tons de cinza têm uma variação mais ampla, bem maior. Então, como é que acontece? A gente tem, na escala geral, na escala padrão, o nosso mar zero como a água. A água é o centro da escala. Isso aqui é só repeteco do que a gente já viu. Menos denso que a água tem a gordura, é por isso que no cozidão a gordura boia, ela é menos densa que a água. Menos densa que a gordura tem o pulmão. Só que dentro do pulmão a gente tem que lembrar que tem os alvéolos, tem os bronquíolos, os brônquios. Então tem algum tecido lá que não permite que ele seja 100% negro, como seria o ar. O índice de ionização do ar é quase. Então, o que, que acontece? Quando você tem a ionização do ar, ele vai estar lá o -1000. Esse -1000 é o mais preto que a gente tem. Oposto a ele, a gente vai ter o sangue coagulado, aquele sangue que a gente chama coalhado. Ele tem um pouquinho mais de densidade, é tão tal que o sangue, quando coagula, ele perde aquela característica líquida. Torna-se uma coisa ou pastosa ou sólida. E até aquele menino traquino tem medo de ficar cavacando para arrancar a casquinha de sangue. E tu sabe que o menino é o diabo, né? Substância cinzenta do cérebro e substância branca do cérebro tem uma diferença muito pequena. Mas a substância branca é um pouquinho mais densa do que a substância cinzenta. É por isso que ela parece um pouco de cinza mais claro. E aí dá para a gente fazer a diferenciação quando a gente fala de um exame de crânio, perceber a diferença do que é massa cinzenta e do que é massa branca do tecido cerebral. Guarda essa informação, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre resolução de baixo contraste. Então, observa que tem a substância cinzenta e a substância branca são muito parecidas. E a gente consegue diferenciar elas bem diferenciadozinho, com clareza, quando a gente faz uma tomografia de crânio. Os músculos, aí, ó, 40 a 60. Cada músculo, se for mais denso ou mais fibras mais espaçadas, tem uma densidade, mas elas variam nessa faixa, assim como o fígado, assim como o osso medular. E o osso da medula é menos denso do que o osso cortical, aquele osso de base, que é onde vai estar o nosso topo da escala de Hansfield, que é o mais 1000 ou somente 1000. Não precisa falar o mais, porque você já subentende que o mais está escrito ali. Esse osso cortical é aquele osso de base, aquele osso que dá sustentação ao corpo. Não é o que forma estruturas. Ele vai dar sustentação, ele aguenta peso. Por isso que ele tem que ser muito mais denso. No osso esponjoso, você não tem tanta densidade assim. E dentro dele correm células medulares. Aquela medula que você tira quando vai doar, por exemplo, você cura o osso para fazer a coleta, normalmente o osso do fêmur. Tá? Funciona dessa maneira. Essa escala de Hansfield nos dá essa variedade de informações sobre a densidade das estruturas. Quando a gente fala de janelamento, é como se eu trouxesse toda a minha escala só para essa região aqui, ó, onde eu vou ter a diferenciação entre os ossos, seja ele o osso medular ou o osso cortical. Mais uma vez, eu preciso do janelamento para fazer essa diferenciação. Eu quero que você grave isso, porque senão eu vou ver só um bocado de coisa branca, mas não vai dar para me ver onde tem trabéculas, onde tem algum espaço aerado dentro do osso, onde o osso é puro e denso. Fica ruim de ver linha de fratura, por isso que eu preciso de janelamento. Eu fiz uma brincadeirinha aqui para você ter uma noção. Aqui eu só brinquei com os tons de cor da pintura e com um pouquinho de iluminação.
As pessoas, quando olham para essa imagem já rodou em várias brincadeiras por aí, tem uma certa dificuldade de observar que tem uma girafa dentro dela. É uma das formas da girafa se defender. A gente chama de camuflagem. Se eu modificar um pouquinho isso, tu vai ver que na da janela esquerda tu tem mais dificuldade de ver do que se você olhar na janela direita. E olha que eu só brinquei com tons de cores. Eu não fiz nenhum processamento de imagem. Coisa que muitas vezes no automático o próprio programa do tomógrafo já faz isso para você. Então fica muito mais fácil a percepção desta girafa do lado direito do que desta girafa do lado esquerdo. É assim que funciona quando a gente vai fazer análise das variações de tecidos de uma mesma região de estudo. Se você observar essa daqui, nesta imagem, a gente está com um janelamento que não facilita a visualização. É um janelamento padrão, é uma janela estándar. Quando eu troco ela para uma janela óssea, você tem muito maior percepção do tecido e das trabéculas internas. Observa que do teu lado esquerdo da imagem, você não consegue ver nada além da região preta. Isso daqui não é só ar. Observa na imagem seguinte, que tem várias micro trabéculas. As trabéculas são essas linhas que passam por dentro do osso, como se fosse um osso esponjoso. Parece aquelas esponjas de macaco, quando a gente era menina, a mãe banhava a gente saía todo ralado. Pois é. E aí fica mais fácil de eu diferenciar quando eu tenho alguma patologia numa região óssea e visualizar com maior clareza. Ó, aí tem uma região do lado direito e tem uma região do lado esquerdo da imagem. No caso, o lado direito do paciente. Esse amarelo é o lado direito do paciente, que está normal, e o lado esquerdo do paciente, o nosso lado direito, está todo corroído as estruturas ósseas, que seriam essas trabéculas aqui. Isso é um caso decorrente de um que a gente chama de neurinoma do acústico, que é um tumor que dá na região do ouvido interno. Tá? Fica muito mais fácil de visualizar aqui do que se eu olhar na imagem sem janelamento ósseo, a imagem estándar. Por outro lado, essa região aqui, onde está aqui, ó, terceiro ventrículo, no centro aqui, você não consegue visualizar quando eu trago para a janela óssea. Perco definição de estrutura de partes moles. É isso que acontece. Mas a parte óssea é show de bola. Por isso que eu preciso fazer mais de um janelamento. Na imagem sem janela para osso, passaria despercebido essa diferenciação de estrutura. Passaria totalmente despercebida. Enquanto aqui fica difícil de você não visualizar. Só se não quiser mesmo. Mas dá para visualizar tranquilo. Tá? Deixa eu tirar aqui o som do celular. Essa janela de TC são os recursos que vão modificar. Eu posso alargar ou estreitar essa escala de cinza. Eu mandei agora há pouco um videozinho para vocês. A gente, no vídeo, colocou 3 tons de cinza, um já quase branco e um tom bem próximo do escuro do preto total. Tem 4 tons ali que dá para você visualizar. No próprio texto aqui que eu mandei para vocês, você consegue ver essa diferenciação aí. No texto, estou acompanhando ele, você vai ver que tem na janela 1 um tom, na janela 2 outro tom, e assim por diante. Quando eu fiz isso aqui, transformei para a janela óssea, é como se eu tivesse trazido todas as informações coletadas no exame de tomografia para botar todos os dados só nesse pedacinho da janela 4. É o mais próximo de alta densidade. Aí facilita a visualização do osso, que é o que eu chamo de
mostrar apenas uma faixa de tom de cinza que interessa a gente. Quero ver osso. Se eu quisesse ver tecido mole, eu traria para a janela 2. E aí eu tenho vários tons de cinza aparecendo aí, bonitinho. Ou para a janela 3, se eu quisesse, de acordo com o que fosse mais conveniente. Essa janela é composta por dois elementos, o contraste e a densidade óptica. Isso daqui aparece na imagem quando tu pega um exame de tomografia, vai visualizar bem bonitão lá o número de W e o número de L. Esse W e esse L que aparece na imagem tomográfica são isso aqui, ó. É o contraste entre a parte mais clara, mais branca da imagem e a parte mais escura da imagem. Aí ele vai te dar o valor. O L é o centro da escala de cinza, e aí o valor em densidade também. Se o centro for lá só para a janela óssea, como a gente acabou de falar, o L dela vai ser alto. Se eu pegar esse L, esse centro de janela, para uma tomografia de tórax para estudar pulmão, o L vai ser bem baixinho, porque as densidades do pulmão são baixas, vão ser negativas até. Então fica fácil a gente perceber isso aí. Por isso que eu tenho que ter esse cuidado de documentar em várias reconstruções, documentar em várias formas de visualização. Se eu estou fazendo exame de crânio, eu tenho que mostrar o parênquima, e de acordo com o histórico do paciente, eu seleciono. Se eu quero mostrar parênquima mais parte óssea, parênquima mais com a resolução um pouco melhor, e assim eu vou documentando meu exame. A mesma coisa um tórax. Eu tenho um histórico de trauma, eu tenho que mostrar as costelas, se tem fratura ou não. Tenho que mostrar as partes moles para ver se tem sangramento ou não. Tenho que mostrar o pulmão para ver qual o acometimento que teve no pulmão. E assim eu faço vários janelamentos na mesma imagem. Eu não preciso fazer exames diferentes do paciente. Eu só vou pegar a mesma imagem e reformatar como está aqui, ó. Aqui uma aquisição padrão, janela estándar. Você consegue visualizar alguma coisa de tecidos moles, como as câmaras cardíacas, como a musculatura, e consegue visualizar um pouquinho de parte óssea, como está aí nas vértebras, e está aqui nas costelas. Já quando eu mudo para pulmão, eu vejo o meu pulmão bonitão, tá lá brônquios, tudo show de bola. Dá para ver todo tracejado da árvore brônquica, mas não dá para ver quase nada de tecido ósseo. E a musculatura aqui perde muito da qualidade do exame. Apesar de ser pacientes diferentes, você consegue perceber aí essa parte aqui toda delineada e essa parte aqui pretinha, pretinha, onde você não enxerga nada. Outro exame para ver a mesma coisa. Sem contar que tem algumas situações em que a mudança de janelamento me dá informações que eu não tinha. Esse caso aqui eu peguei de um livro, eu acho que do Biasoli, onde eu tenho a demonstração aqui, ó, dessa formação no fundo. Eu não visualizava na janela estándar. Tá? Essa massa tem que ser observada com todos os detalhes. Tá? Aí no lobo inferior do lado direito. Beleza? Onde é que eu estou mexendo quando eu mexo na minha janela? É mudando aqui o tom de escala de cinza. Quando eu escolho o centro da minha janela, todo o restante fora desse centro vai ficar sem visualização. Ou tudo branco, ou tudo preto. E essa área que eu consigo visualizar, eu chamo de largura de janela. Essas imagens são adquiridas e os dados são coletados através de um método chamado de retroprojeção, onde esse processo aí passa por atenuação da matéria e eu colho os valores de atenuação em uma matriz. Depois de eu fazer essa coleta, eu jogo eles naquela equaçãozinha que eu já tinha até falado para vocês, da transformada de Fourier.
Essa transformada de Fourier, ela vai fazer o quê? Transformar os inúmeros valores que eu tenho de um mesmo localzinho, a gente chama de um mesmo pixel, para um valor só. Porque a gente pensa assim, temos um giro do tubo de radiação e durante esse giro do tubo, ao redor do paciente, ele vai coletando as variadas imagens. Ele coleta mais de uma imagem do mesma região. Então, eu coleto mais de um valor para aquele objeto. Se eu estou estudando uma artéria, mais de um valor para aquela artéria. Se eu estou observando o pulmão do paciente, mais de um valor para aquele pulmão. Quem é que junta todos esses valores num valor padrão médio, uma variação média? É a transformada de Fourier. Ela funciona através daqueles gráficos que a gente lembra lá do ensino médio, bem gostosinho, falando sobre seno, cosseno, tangente, tal. Observa que o valor de seno e cosseno, ele é uma variação em que no final ele acaba com um número racional. Meio, 2 raiz de 2, né? Isso daqui, para mim, é grego. Vamos só colocar dessa maneira. Eu não vou compreender isso daqui, mas o computador consegue fazer esse cálculo e transformar num número padrão. E aí ele pinta, de acordo com a escala de Hansard, este número que ele encontrou. É para isso que serve a transformada de Fourier. Uma questãozinha de concurso aí, só para demonstrar. Ele vem assim, ó. Consiste na retrotransferência dos dados corrigidos. Falou em dados corrigidos para uma matriz bidimensional, já marca aí, faz sublinha, faz um círculo, marca de alguma forma e já lembra, decora, grava isso aqui. Correção de dados de uma matriz bidimensional, eu estou falando de transformada de Fourier. Certo? Quando eu faço essa coleta de dados, que a transformada me dá um número X para aquele determinado pixel, essa coleta de todos esses valores, eu vou chamar de raw data. Esse raw data são os dados brutos que eu colhi durante a aquisição. Esses dados aqui, ele não tem transformação ainda. Ele não foi transformado do plano axial para o plano coronal, ele não foi transformado do padrão estándar para um janelamento de osso. Ele é o dado cru, dado base. É o mais puro que eu tenho. O que é mais fidedigno às necessidades que o paciente tem lá. Todas as vezes que eu for fazer as reformatações, que eu for sair do plano axial para o plano coronal, que eu for sair do plano axial para o plano sagital, sempre eu vou buscar esses dados de coleta da imagem que eu chamo de raw data. Que são os dados mais fiéis, mais fidedignos ao que eu colhi lá do paciente. Evita-se de fazer aquela transformação a partir de uma outra transformação, justamente para que a gente consiga fidelidade e dados precisos sobre a imagem coletada. Quando eu falo de resolução em tomografia, eu tenho 3 tipos de resolução básica. Eu tenho uma resolução espacial, ela vai me dar o contorno dos objetos, ela vai me dar uma diferenciação de estruturas, e ela é muito boa para estruturas que tenham valores de densidade muito diferentes. Por exemplo, quando eu faço um estudo de tórax, eu tenho a densidade do pulmão, que é uma densidade muito baixa. Eu tenho a densidade das costelas, dos ossos, os arcos intercostais, que é uma densidade bem mais alta, comparada à densidade do pulmão. E tem uma densidade intermediária aí, que é a densidade dos músculos, a musculatura da grade costal. Como eu tenho 3 estruturas com diferentes densidades bem distintas, bem diferentes uma da outra, eu trabalho aí a minha resolução espacial. Ela é ótima para determinar contornos de imagem, dar as formas das estruturas. Tá?
Quando a gente vai calibrar o aparelho da gente, a gente usa um aparelho, uma peça, um artifício chamado Phantom. A maioria dos autores usam esse nome. Tem alguns autores nacionais que preferem usar o nome Fantoma. Esse Fantoma, para eles, é uma tradução do português, aliás, para o português, do chamado Phantom, que é um nome em inglês para fantasma. Essa resolução eu vou calibrar ela através de diferentes densidades de resina acrílica junto com água. Eu boto meu Phantom dentro do tomógrafo, faço uma varredura e faço a calibragem baseada nisso. Um outro tipo de resolução que eu vou ter lá é a de baixa densidade. Já já a gente chega nela. A resolução espacial, eu tenho dois fatores que alteram em muito ela, que é a largura do ajuste lá dos detectores. Lembra que tem aquela colimação que faz com que você estreite ou aumente a espessura de corte do paciente. Então, quanto o corte mais fino for, melhor para a minha resolução espacial. Quanto menor for, melhor. Já se a minha largura do detector for muito ampla, se a minha espessura de corte for muito ampla, eu perco em resolução, certo? E aí eu perco em qualidade de diferenciação de imagem. Outra coisa que muda é a história dos focos de raio-x. É muito fácil de perceber porque vem foco fino e foco grosso. O foco fino é melhor para a resolução, aumenta a resolução de imagem. Esses são os principais fatores que alteram: tamanho da matriz, tamanho focal, tamanho de abertura dos detectores. São os principais elementos de alteração e influência da resolução espacial. Tá? Quanto menor o tamanho do voxel, melhor vai ser a minha qualidade de imagem. Quanto maior for a minha matriz e mais número de voxel ela tiver, melhor minha resolução de imagem. Na TC, todas as imagens são isotrópicas, porque todos os voxels são isotrópicos, ou seja, ele tem todos os lados do tamanho do voxel iguais. Certo? Daí eu tenho uma excelente reconstrução para os planos axiais, sagitais, coronais, que eu quiser, nas variadas janelas que eu quiser. E eu consigo, em FOVs grandes, FOVs de 50 centímetros, 45 centímetros, mesmo com FOV grande, eu consigo uma resolução legal e sem precisar dar zoom. E quando eu dou zoom, quando eu dou aquela magnificação da imagem, eu não perco tanta qualidade na minha resolução. Eu necessito disso. Para isso, eu tenho que ajustar bem o FOV na hora de fazer a aquisição da imagem. Na de baixo contraste é o contrário. Eu vou distinguir estruturas que são com densidades parecidas. É como eu falei agora há pouco, o tecido do parênquima cerebral da massa cinzenta comparado com a massa branca. A diferença de densidade deles é muito pequena, mas eu tenho que diferenciar quem é quem na história. Aí eu uso Phantoms de um outro modelo, onde eles vão ter uma pequena diferença de tamanho, um pouquinho de diferença de densidade das resinas, para poder conseguir calibrar também a de baixo contraste. Para mim aumentar essa resolução de baixo contraste, eu tenho que mexer na dose de radiação. É o principal fator. Outro fator é quando eu faço reconstrução com o filtro certo. Fica melhor de eu visualizar. Se eu quero estudar costelas, eu tenho que ter um filtro próprio para as costelas. Graças a Deus, a maioria dos aparelhos de tomografia já vem com ele pré-estabelecido. Esses são dois exemplos de phantoms, ou fantomas. Está aí o que vem com água, que calibra a resolução de alto contraste. E está aí o que vem com vários cilindros pequenininhos. Observa que só muda a espessura do cilindro acrílico e a densidade deles é muito similar. E eu tenho que fazer a diferenciação de quem é quem. Quando eu jogo lá para fazer a calibragem, aparece essa imagem para mim na tela do tomógrafo. Então eu consigo visualizar essas diferenças. Observa que tem um tom de cinza diferente um do outro aí. 3 tons parecidos, um mais fechadinho aqui, outro um pouquinho mais aberto, mas dá para visualizar.
Tem também alguns que são mais... Esse aqui eu tirei uma foto quando eu fui para a JPR. Esse aqui é dedicado para aparelhos que trabalham com crianças em fase recém-nascida, até 30 dias de vida. Então, compensa para o hospital, porque o valor dele é alto, é uns R$ 8.000 só esse fantoma aqui. Só esse aparelho, esse pecinha para calibrar o aparelho. Então tem que ver se compensa para a empresa. Quando eu falo de resolução temporal, é quando eu tenho aquela relação entre tempo de exame e índice de corte. Quantos cortes eu consigo fazer por minuto? Quanto mais cortes por minuto eu fizer, mais rápido vai ser meu exame. Só que exames rápidos demais, eu também perco qualidade. Então, eu tenho que priorizar exames com maior resolução temporal, com maior velocidade, quando eu tenho estruturas que não pode parar. Se eu vou fazer um exame de uma câmara cardíaca, o coração não para de bater enquanto eu estou fazendo o exame. Então, eu altero esse índice de corte para muito mais cortes. Quanto mais o aparelho puder, o menor espaço de tempo. Outra coisa que eu posso alterar aqui é a velocidade de giro da minha revolução, velocidade de revolução do meu tomógrafo. Quanto maior a velocidade de revolução, maior vai ser a resolução temporal. Eu vou levar menos tempo para fazer o exame. Aí eu tenho um espaço que eu estou estudando. Nesse espaço aqui é o tamanho da região de estudo, a densidade e o tempo total de exame. Quanto menor for o meu tempo total de exame, mais difícil vai ser achar movimentos, achar algum tipo de artefato no meu exame. E alguns aparelhos vêm com esse bônus aqui. Esse Smart MA é quem faz um controle automático de exposição. Então, no mesmo sistema, eu vou ter no mesmo exame, no abdômen total, 3 valores diferentes de miliamperagem, para cada região que precisa de maior detalhe ou não. Aí eu calibro automaticamente, ativando o Smart Scan ou Smart MA, muda o nome, mas não muda a função. Se no teu aparelho tiver, utiliza. Tá? Ele vai calcular automaticamente a corrente ou a miliamperagem que eu preciso para cada uma das estruturas que eu estou lá observando, e ele faz isso na hora que eu faço a aquisição do Scout. No Scout, ele já calcula isso daí. E aí eu consigo ter várias regiões. Começa aqui o fígado lá em cima, depois o centro do fígado, e aqui já está na parte renal, e tu vê que são MAs diferentes e que privilegiam a visualização bem nítida das estruturas de densidade baixa. Ele é importantíssimo quando eu faço exame de abdômen, porque ele ajuda muito na densidade, na resolução de baixo contraste, a diferenciar essas densidades similares. Tá? Alguns aparelhos têm esses dois aqui, ó, ARR, que é um botãozinho, um cliquezinho que vai reduzir artefatos de movimentos, artefatos de regiões que são próximas, artefatos de estruturas metálicas, por exemplo, quando você faz um crânio, se o paciente usa aparelho dentário. E tem o ANR, que é para reduzir ruído. Quando eu ligo ele, eu consigo diminuir a dose do meu paciente. Se tiverem esses dois, deixa ligado. Tá? Daqui a pouquinho cai a nossa conexão e eu volto para a gente falar sobre aquele exercíciozinho que eu coloquei hoje. Eu vou dar umas palavrinhas sobre ele. E aí abro espaço para vocês fazerem aí algum tipo de pergunta para tirar dúvidas de vocês. Belezinha? Daqui a pouco a gente volta com o microfone aberto.